E a gente começa o programa de hoje falando sobre teatro e periferia. Na próxima segunda, dia 22, acontece na Universidade de São Paulo o terceiro encontro do ciclo Centralidades Periféricas, juntando nomes de importantes grupos teatrais nascidos na periferia com os estudiosos do assunto. É o encontro da universidade com as periferias para uma discussão sobre vivências e opiniões de quem luta para afirmar o lugar dos quase sempre excluídos na cena artística da cidade. Pois é, para bater esse papo com a gente, está aqui no estúdio a Carolina de Camargo Abreu, que é doutora em Antropologia Social pela USP, seja bem-vinda. Obrigada. E o ator e produtor cultural Edson Paulo Souza, integrante e fundador do Buraco do Oráculo, que é um grupo teatral da região leste de São Paulo. Seja bem-vindo também. Obrigado, pois é, Edson, vou começar perguntando para você, como é que essa cena teatral das periferias está ecoando, né? Ela já tem uma cara, ela já tem um jeito, ela já tem um repertório próprio, como é que é isso? Posso dizer que não só a cena teatral, mas todos os acontecimentos artísticos que saem do centro da cidade e vão para as bordas, né, eles estão cada vez mais efervescentes, né? Se a gente pegar um lastro histórico, principalmente a gente pensar no início dos anos 2000 para cá, essa cena ela foi cada vez mais incentivada. Tanto incentivada pelo grande número de grupos que acabaram escolhendo regiões mais distantes da cidade para desenvolver seus trabalhos, né? Como num período onde houve-se um melhor incentivo em termos de leis culturais, né? Podemos dizer o programa de fomento, o programa VAI, que incentivaram e produziram muitas coisas em relação às manifestações artísticas, né? Mas é sempre difícil você atuar na periferia, porque você está fora de uma série de coisas, né? Não tão somente num lugar geograficamente distante, mas fora de um mercado, sei que se pode dizer assim, fora até mesmo da periferia do capital, né? Então, assim, sobreviver disso é uma luta diária, né? Mas mesmo com essas dificuldades de sobrevivência, tudo isso, existe uma característica desse teatro que é feito na periferia, seja com relação ao conteúdo ou à forma? Sim, posso dizer que ela está diretamente ligada à classe trabalhadora, né? Ela está sempre ligada às pessoas que se deslocam para o trabalho e têm as periferias como sua região de dormitório, né? Então, assim, toda a arte que é produzida nesses locais, elas têm um diálogo direto, ou feito até mesmo por essas pessoas, né? Como é o caso do próprio Buraco do Oráculo. A gente nasce na região leste, né? Numa oficina cultural da região leste, e se mantém e desenvolve seus trabalhos nessa região. Então, na nossa arte, nas nossas produções, está muito refletido o diálogo com esse homem trabalhador, né? Com esse homem e mulheres trabalhadoras, né? Então, o nosso discurso vai nesse lugar, né? De tentar trazer para a cena as condições, né, e as questões que passam por essa classe. E é um cenário riquíssimo de produção cultural nas periferias, né? Inclusive, a gente tem algumas imagens, enquanto está conversando, a gente pode rodar essas imagens que mostram um pouco da produção teatral que é das periferias. Vamos vendo. Nós deixando a vida! Agora, Carolina, como é que a universidade olha para essa produção cultural? Bom, a universidade olha interessada, deslumbrada, porque a gente, especialmente na cidade de São Paulo, a gente tem um contexto peculiar por causa de 16 anos de programa de fomento ao teatro, que é uma lei, que garante que o teatro sobreviva minimamente, ainda que precariamente, mas que desenvolva seus processos de pesquisa, de linguagem. Se num primeiro momento eram teatros mesmo assim, engajados politicamente, acontece que com 16 anos de suporte público para pesquisa teatral, a gente tem uma multiplicidade de formas teatrais, de linguagens muito próprias, e grupos que se instauraram na periferia, passaram a ouvir, a integrar pessoas da periferia no fazer teatral, de forma que de fato se ouve questões um tanto da realidade de lá. Então, não é só um teatro que vai para a periferia. Hoje em dia a gente tem um teatro da periferia, né? Tem um teatro, tem grupos, alguns estudantes dessas oficinas que foram suportadas pela lei de fomento, hoje em dia
criam seus próprios grupos, desenvolvem suas próprias linguagens a partir da sua realidade. De fato, esse teatro não aparece nas grandes jornais, a gente não fica sabendo nas grandes revistas. É um outro circuito de circulação, de comunicação, é uma rede entre os grupos de teatro do extremo leste, do sul, do oeste nem tanto, mas a gente tem realmente nas margens periféricas. Cidade de Tiradentes tem uma história maravilhosa do Pombas Urbana, que vai criando, vai desenvolvendo seus grupos, vai entendendo qual é a sua peculiaridade, a sua realidade, fala sobre ela criticamente. Agora, a universidade se surpreende de alguma maneira com a quantidade e qualidade desse trabalho que é feito. Sim. Eu queria saber o que a universidade pensa do que está vendo. Se não fica um pouco aquele olhar, temos todo o conhecimento. Não, se isso acontece ou não. Pelo menos eu que venho da antropologia, mas dialogo com muitos professores da letras, da filosofia, da comunicação, que atentos e interessados também, por vezes incentivam. A universidade muitas vezes foi para essas oficinas do teatro periférico, para formação de pensamento, foi oferecer cursos, foi oferecer assuntos específicos, que era material de pesquisa de alguma peça, né? Então, assim, a universidade sempre apoiou o quanto pôde, se deslumbra, sim, porque é uma cena muito peculiar da cidade de São Paulo. Pesquisadores do resto do mundo não tem uma cena tão efervescente de um teatro político engajado, de um teatro que está a caminho mesmo, assim, alguns com cara própria, porque a gente não tem um teatro de periferia. O mais incrível é que você tem grupos com estéticas muito próprias e diferentes, encontrando seu caminho e multiplicando linguagens, misturando muito da dança, das tecnologias digitais. Então, com toda a precariedade, né? Assim, a lei de fomento, isso só é possível por causa da lei de fomento. Eu acho que inclusive dos cortes. Por favor. Procurando a Carol, ela vai falando, né? Você vai se empolgando com a fala da Carol e dizer assim que há um estreitamento, de um tempo para cá, houve um grande estreitamento entre as produções periféricas com a universidade. Carol, por exemplo, é uma pessoa que a gente já conhece de movimentos, conhece já de um bom tempo, né? Que veio atuar junto com a gente no movimento de teatro de rua, na rede brasileira de teatro de rua, né? Uma pessoa que se interessa por essa produção. Então, assim, e a gente também, dos grupos atuantes da periferia, chegou até a academia de alguma forma, né? Mesmo fazendo suas graduações e alguns até avançando, entrando em mestrado e buscando doutorados, né? A gente pode citar diversos nomes, não só na cidade de São Paulo, mas parceiros nossos de grupos de teatro que têm esse olhar, como a gente estava falando, que chegaram a cadeiras dentro das universidades pelo país, né? Então, assim... Agora, esses encontros, como esse que acontece segunda-feira na USP, isso tudo que vocês estão falando é um pouco resultado desses encontros? Quer dizer, o que sai, assim, digamos assim, concretamente desse encontro, desse teatro da periferia com a universidade? Tem algum objetivo, assim, ou realmente é só um encontro para se debater o teatro? Eu acho que, em primeiro lugar, é o espaço conquistado, né? Acho que é bom dizer isso porque, assim, a gente ter o interesse da Universidade de São Paulo por essa produção e promover essa mesa de debate, onde teremos pessoas de diversas formações, com diversos olhares, né? Então, assim, o encontro já é um grande resultado, né? Vale o registro disso, né? Ficar isso como registro para o acesso dos que vão pesquisar isso depois, né? E a Carol, que é da universidade, talvez tenha um olhar... É muito interessante porque sendo a universidade o lugar da articulação crítica teórica, né? Eu fico muito satisfeita em receber em a universidade, o Instituto de Estudos Avançados da USP, né, abrir espaço, porque de fato o que se encontra no teatro de periferia, nos fazedores de teatro de periferia, é um pensamento crítico requintado, e eu perguntando para os amigos, como é que você sabe? Eu aprendi no teatro, é no próprio teatro, é no próprio fazer teatral, da construção teatral, e você levar isso para a universidade, de se deixar ouvir ali, realmente perceber, dar voz no espaço da
da crítica, da teoria, o saber de fato que se realiza, né? Não é legitimar, porque já é legítimo, mas talvez registrar e multiplicar isso, levar para dos outros lugares onde ele tem direito e força mesmo, dialoga igual à universidade. Bacana. Pois é, olha, o terceiro ciclo Centralidades Periféricas acontece na USP, segunda-feira, dia 22 de outubro, das 2 às 5 horas da tarde. É na sala Alfredo Bose, na Rua da Praça do Relógio, 109, Butantã, dentro da cidade universitária. O evento é gratuito e só deve ser feita uma inscrição prévia. Vai ter transmissão online também pelo site iea.usp.br ao vivo. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, sucesso no evento, pessoal. Obrigada. Agradecemos.